Então, nós temos que ver, pastor, o que se a pessoa dá uma brecha. Eu vejo o seguinte, pastor, a partir do momento que uma pessoa tem mágoa, ódio no coração, ela fez a curva errada em algum lugar. Não interessa a doutrina que você crê, não interessa a revelação que você tem. Se você tem mágoa e você tem ódio no seu coração, por qualquer motivo, você já errou, pastor. Você virou em alguma curva errada aí para trás. Porque não pode, pastor. Se nós afirmamos que nós temos o caminho certo, que nós estamos no caminho certo, e nós temos isso em nossas vidas, é o primeiro sintoma, pastor, que você errou. Porque o profeta disse aqui que em Cristo não há ódio, não existe nada de ódio, não existe nada de mágoa. Nós vamos ver que os problemas que o profeta enfrentou, pastor, o motivo que o profeta de Deus é odiado, ressentimento. As pessoas, ao invés de pelo menos falarem assim, olha, o profeta está dizendo isso, o William Branham está dizendo isso, é duro, é terrível, só que está escrito na Bíblia. Ele deu uma base bíblica para nós. Então vamos fazer o seguinte, olha, eu não vou acatar o que ele disse, mas também não vou falar nada. O problema que nós temos hoje é o seguinte, pastor, as pessoas tentarem lutar contra aquilo que Deus traz. Se as pessoas, pelo menos se fosse que nem o jovem rico viveu quantos mais anos, pastor? E ficou até mais rico. A Bíblia diz que ele ficou mais rico. Por quê? Porque ele não teve essa atitude de tentar falar, não, esse cara é falso, eu tô com raiva dele. Não, ele não fez isso, pastor. Ele não fez isso. Já Judas fez isto, pai. Judas, ele odiava a Cristo, ele tinha ódio no seu coração, ele tinha inveja, ele foi um perseguidor, ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Se ele tivesse ficado quieto, não teria acontecido aquilo com ele. Então, claro que o fim do jovem rico foi o mesmo. Mas no dia do juízo ele terá menos punição do que Judas, certamente que sim. Então, se nós não entendemos, pastor, nós não aceitamos a correção, muitas vezes dói. É duro, pastor. Eu vou ser sincero com o senhor. Eu, particularmente, acho a mensagem muito dura. Ela realmente ela fala contra, ela fala... Mas quando nós checamos a luz da palavra, eu vi rodar um vídeo nos Estados Unidos e eles cortaram um clipe pequeno assim da fala do profeta. Dizia assim, a mulher que se pinta e sai na rua vestida com roupas e tal, não lembro exatamente a citação, é comida de cachorro. Eles cortaram isso e jogaram na televisão, nos Estados Unidos, um canal de televisão. Pastor, ele citou Bíblia. Ele tem uma base bíblica para falar isso. Porque a única mulher que se pintou e foi se apresentar para um homem chamado Jeú, o que aconteceu com ela? Os cães comeram o corpo dela. Agora, quem não conhece a sua Constituição, não conhece a sua Bíblia, fica com raiva. Não conhece que ele está usando uma linguagem completamente bíblica. Agora, vamos olhar para o outro lado. É duro ou não é, pastor? É. Mas a pergunta é Bíblia ou não é Bíblia? É Bíblia, pastor, e não é interpretação. É bem simples. Jezabel, a única mulher que se pintou, foi dada como comida aos cães. Meu Deus! Falham em não conhecer a Bíblia, respeitar a Bíblia. Estou lembrando aqui, né, as esposas do pastor também, dos pastores. Sim. Então, o que se construiu a respeito de William Branham foi o ressentimento. O ressentimento provoca ódio, pastor. Muitas pessoas, às vezes, são corrigidas, são chamadas à atenção, Veja que... O que produziu ódio no coração de Herodias, pastor? Porque, publicamente, João o Batista fez o quê? Lhe chamou a atenção. Disse para o marido, não é lícito você estar casado com ela. E o profeta disse aqui na mensagem que ele fez aquilo por amor, tentando salvar a vida dela do inferno. Tentando salvar ela. Porque se ela tivesse acatado, falando, peraí, eu estou vivendo errado mesmo. Mas eu falasse para o marido, o meu marido é o seguinte, mas está escrito no Velho Testamento isso? Qual que é a base bíblica? Realmente, o homem que não pode, o homem que tem uma mulher viva e etc., ela teria sido salva. Mas qual foi a atitude dela, pastor? Revoltar. Ela se revoltou. Ela não quis parar para pensar. Não, peraí. Ela odiou. Nós temos que parar para pensar, pastor. Nós temos que parar para pensar. Muitas vezes nós somos corrigidos. Nós somos corrigidos por autoridades. Às vezes o policial te corrige. Às vezes o professor te chama atenção. Teu vizinho te chama atenção. E você está errado. Meia-noite você fazendo barulho. O vizinho perdeu a paciência, te corrigiu.
A partir dali você fica com ódio do vizinho. Você fica marcando ele. Falou, o dia que ele pisar na bola, eu me vingo. Você está errado. Ele está no direito dele. Está certo. Nós temos uma lei. Nós temos que viver em harmonia. Nós temos que seguir regras. Então, pastor, eu creio que um crente, ele antes de tomar uma atitude, pastor, ele tem que esperar a cabeça esfriar e depois tomar uma decisão. Peraí, mas tem base isso que foi dito aqui? Está certo, isso aqui... Peraí, o profeta falou isso aqui? Odiosos contra a própria verdade que está ali para te ajudar. Isso é perigoso demais, pastor. Mas se você pegar o caso principal de ódio, o homem que veio para salvar a humanidade, a própria humanidade seria salva por ele, que é o beneficiado pelo seu ato, ali matou ele. Perfeito. Lembra da parábola da vinha lá, do rei que deixou seu servo, depois mandou seu filho, mandou seu servo e foi. Você lembra? Então veja bem, o homem que poderia dar continuidade ou aquele servo ser abençoado foi o homem que eles mataram. Perfeito. A própria verdade hoje que salva as pessoas, por exemplo, você chama no escritório, fala, olha, irmã, isso aqui está errado. Você nunca deveria fazer isso aqui. Ele vai embora da igreja. Sim. E eu prefiro que vá. Sabe por quê? Porque se eu não for sincero com ele, e o meu senhor me chamar naquele dia, porque quando uma pessoa vai me acusar no trono branco lá, porque saiu da igreja, porque eu disse para ele tal e tal coisa, e Jesus é justo. Eu creio que ele é justo. Primeira coisa que Jesus vai fazer e que eu faria, escuta, você foi no escritório desse homem, desse pastor? Fui. Qual foi a palavra que ele usou no seu problema? Ele falou isso, isso, isso e isso. Bom, dentro da justiça de Deus, se aquilo que foi tratado como um pastor em relação àquilo ali, o que Jesus vai dizer para ele? Bom e fiel servo ou vai me jogar no inferno? Jesus não pode contradizer o que ele deixou na minha mão para trabalhar. Ele não fará isso. Agora, se eu não agir como apóstolo, se eu não agir como pastor, se eu não usar as escrituras para provar o meu ponto de vista, o meu trabalho, por exemplo, eu vou ser condenado ali. Eu vou ser chamado a atenção ali. Por quê? Porque eu não cumpri. Eu tenho que fazer isso.